Fala, meus queridos abençoados, é isso aí, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. É isso aí, invasão na casa do Bolsonaro com ataques. Vou trazer aqui para você tudo que rolou na casa do Bolsonaro, gente, é isso aí. E também jornalista da Globo admitindo pacto com Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Assumiu, tá? Assumiu, pois é. Bom, eu sou o William Ferreira, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai estar assistindo o vídeo, né? Eu só peço antes que você ajude compartilhando esse vídeo, gente, é isso aí. Mande esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, aonde você puder, tá? Até porque isso acaba ajudando muito o canal a alcançar novas pessoas. E quando você terminar de assistir esse vídeo, gente, você também comente, deixa aí a sua opinião, o seu posicionamento e o que você pensa sobre tudo que está acontecendo no Brasil, tá? Também não esquece de deixar o like, muito importante. Bom, gente, também o que é importante é você dizer da onde você tá vendo o vídeo. Pois é, qual sua cidade, qual seu estado, comenta aí que eu vou estar curtindo o comentário de todos vocês. Comenta aí pra gente medir a nossa audiência, tá? E também, claro, se você gosta de se manter informado, se inscreve aí no canal, abençoado. É isso aí. Aqui temos notícias todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, notícias quentes que estão aí repercutindo na atualidade, notícia do momento, tá? Então se inscreve aí, muito importante, e também não esquece de verificar o seu sininho. Pois é, clica no sininho e coloca para receber todas as notificações, aí sim você vai receber todos os meus vídeos que eu solto aqui, tá? Bom, gente, agora sem mais enrolação, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção até o final do vídeo para você entender tudo o que está acontecendo. Pois é, e para iniciar as notícias, gente, eu vou trazer esta confissão aqui do jornalista da Globo que fez um pacto com Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, tá? Lembrando que já também tem um ataque que aconteceu na frente da casa do Bolsonaro, mas antes vamos começar por esta notícia, olha só isso. Eu já vou avisando, esse vídeo vai te deixar revoltado, seu sangue vai ferver. São 8 anos de perseguição, onde o Alexandre de Moraes usa o inquérito das fake news. E o que você vai assistir agora é um jornalista renomado da Rede Globo, admitindo que o inquérito da fake news foi criado para proteger corrupção de ministros do STF. É ilegal. Foi usado para perseguir e censurar a direita, e que eles sabiam que era ilegal, sabiam que era excepcional, mas fizeram vista grossa. Houve um acordo para se fazer vista grossa para esse inquérito, porque era preciso para salvar a democracia. Isso é, que deu uma informação factual, estava correta. Que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Do amigo do meu pai. Amigo do meu pai, e que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim... Aqui, nesse momento, ele está tomando cuidado, porque ele não pode falar exatamente o que ele pensa, mas mesmo assim... Características não... Ele fala não normais, ou seja, um ilegal, né? Excepcionais. Pouco usuais. Né? Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Ó. De novo, uma tolerância, um pacto velado entre todo mundo, porque todo mundo sabia que esse inquérito era ilegal. O presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Ó, bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Pois é, gente, jornalista da Globo confessou que teve um pacto para tirar o Bolsonaro, mesmo sendo tudo inconstitucional, mesmo sendo tudo por cima da Constituição. Fizeram esse pacto, mas só que agora tá batendo na bunda deles, né? Agora querem desfazer o pacto. Pois é, antes o pacto valia, que era contra o bolsonarismo. O bolsonarismo não pode fazer isso. Pois é,
agora bateu na bunda dele, ó. Tá até confessando que houve este pacto aí. Pois é. Bom, gente, agora vamos para outro assunto aqui, que é o que aconteceu na frente da casa de Bolsonaro, gente. Um ataque, pois é. Olha só, policiais, gente, são mordidos, são mordidos por cão caramelo de Bolsonaro, é isso, enquanto vigiava lá o ex-presidente na sua prisão domiciliar. O cachorro de Bolsonaro atacou os policiais, gente. Olha só a matéria. PMs são mordidos por cão caramelo de Bolsonaro durante guarda de prisão domiciliar. É isso aí. Segundo os relatos que aconteceu, gente, os agentes permanecem posicionados na parte externa da casa, sem acesso à área interna da residência, tá? A equipe se divide entre parte da frente e parte de trás do imóvel. Mas em uma dessas entradinhas da polícia, entra, sai, aconteceu o ataque do cachorro de Bolsonaro. O cachorro caramelo atacou os policiais que ficam lá ao redor da sua casa, gente. Agora eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Será que o Alexandre de Moraes vai dar 24 horas para o cão explicar qual foi a motivação desse ataque? Eu não duvido de nada não, tá? Eu não duvido não, mas tá aí, ó. Esse daí é o cachorro do Bolsonaro, gente. É isso, o ataque que teve lá hoje. Bom, agora olha essa decisão, gente. Olha só. No Piauí já estão usando as decisões do Alexandre de Moraes. E a gente sabe que decisão do Alexandre de Moraes é só para beneficiar bandido, né? E é isso que aconteceu, olha só. No Piauí, juiz anula investigação do PCC após decisão de Moraes, gente. Os juízes do Brasil aí estão anulando e soltando bandidos baseado em decisões do STF. As decisões do STF é as que os juízes devem seguir, tá? Vocês que não sabem aí. E estão fazendo isso, estão soltando bandido e anulando sentenças. Tanto o Alexandre de Moraes quanto o Gilmar Mendes gostam de soltar bandido e fazer esse tipo de coisa aí. Mas neste caso específico foi baseado na decisão do Alexandre de Moraes. Olha só isso. Pois um juiz do Tribunal de Justiça do Piauí autorizou a decisão como base para anular uma investigação ligada à Operação Carbono Oculto no estado. A operação, deflagrada em agosto do ano passado pela Receita Federal e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, apura a suposta infiltração do PCC no setor de combustível. No Piauí, a investigação teve como foco a atuação da rede de postos HD, ligada aos empresários Aran Santiago e Danilo Coelho. Ao anular a apuração, o juiz Valdemir Ferreira Santos citou a decisão liminar de Moraes, publicada em 27 de março, que estabeleceu regras para o uso dos chamados relatórios de inteligência financeira. A decisão atendeu um pedido das defesas dos investigados, que alegaram o uso indevido dos dados do COAF. O caso, que tramita sob sigilo, foi revelado pelo portal UOL e confirmado pela coluna. A liminar do ministro provocou uma série de pedidos semelhantes em todo o país. Advogados de investigados, incluindo influenciadores ligados à divulgação de jogos ilegais, contrabandistas e milicianos, passaram a citar a decisão para tentar anular investigações. O despacho de Moraes, que limita a aplicação da decisão apenas a novos casos, foi publicada um dia depois da divulgação da reportagem. E para mais informações, acesse a coluna de Andresa Matais em metrópolis.com e se inscreva no nosso canal. É isso, gente. Esse aí é o nosso judiciário. O nosso judiciário acabando, destruindo com o nosso país, gente. É por isso que eu digo para vocês, o nosso problema principal é o nosso judiciário, gente. Se a gente não derrubar eles, se a gente não trocar eles, não vai adiantar nada, vai continuar do mesmo jeito. Eles soltando bandidos e beneficiando eles próprios e recebendo 129 milhões assim em troca de sentença, recebendo apartamentos em troca de sentenças. Vão continuar assim, gente, enquanto o povo não acordar. Por favor, acorda, Brasil, pelo amor de Deus. Bom, mas agora chega de enrolação, gente. Eu vou pedir aí para vocês prestarem muita atenção até o final do vídeo para você entender tudo o que tá acontecendo, tá? Eu vou trazer aqui, como vocês estão vendo, o Paulo Figueiredo
com mais bomba pra gente. É isso aí, ele que tem os melhores comentários, né? É isso aí. E assista até o final, gente, é muito importante, por isso eu digo, assista até o final e comente lá no final do vídeo. William, eu assisti até o final. Pois é, eu assisti até o final. Eu vou estar curtindo o seu comentário, tá? Agora é importante a gente ficar informado. Já passo a bola aqui para mais uma notícia, olha só. Vamos botar o dedo na ferida e falar sobre o silêncio dos aliados de Flávio Bolsonaro sobre a campanha dele. No programa de hoje, vamos falar sobre isso. Vamos falar também do viés da mídia, de Revista Oeste até Estadão e Globo, e sobre como isso chega a você. O programa de hoje vai agradar a muitos e vai desagradar a outros tantos. Então eu peço a você que faça logo o seu like, porque pode ser que você não goste do programa durante o programa, e que você mande para todo mundo, para os amigos e até para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. Uma das coisas que a gente vai falar no programa de hoje é sobre a censura que eu sofri. Mais uma vez, eu tive um post censurado por ordem da Justiça brasileira tratando do assunto justamente tráfico de drogas. A gente vai falar sobre isso hoje, mas o que eu quero dizer para vocês é: esse post só foi censurado para quem está no Brasil. Significa que se você está usando VPN, para você ele não foi censurado, você continua no mundo livre. E é por isso que eu sempre insisto com as pessoas: não se preocupe com o que o Alexandre vai fazer, faça a sua parte, baixe o Proton VPN. O link está aqui na descrição, é barato demais, R$11 por mês, sei lá. Você tem internet segura, você merece ter internet segura e livre, né? Segura da Gestapo, segura dos hackers, segura dos seus provedores venderem os seus dados. E é isso, eu vou ser censurado, isso faz parte. O que não faz parte é você não ter um VPN e submeter essa censura. Proton é o melhor deles, é o mais fácil de usar, e se você baixar pelo link da descrição ou o QR Code aqui em cima, você ajuda o nosso canal. Eu começo o programa de hoje desmentindo mais uma vez uma fala, ou várias falas, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Pinocchio. Para que você, se você está meio perdido, se você não acessou as redes sociais nos últimos dias, deixa eu te relembrar, né? Porque no dia 13 de abril saiu a notícia de que o Ramagem tinha sido detido pelo ICE, a Polícia Americana de Imigração. E o que ocorreu depois, vocês sabem, é que o Andrei Pinocchio e a Polícia Federal resolveram meter o caô, o migué, de que essa prisão era fruto de cooperação internacional contra o crime organizado entre o Brasil e os Estados Unidos. Não deu nem para fazer tic-tac, 72 horas, aguardem 72 horas patriota, porque em menos de 72 horas depois, o Ramagem foi liberado por motivos que eu já havia esclarecido anteriormente no meu X. E eu confesso que eu achava que não tinha como o Andrei Pinocchio se enrolar mais nas suas próprias mentiras. Porém, ele me surpreendeu e decidiu dar uma entrevista desastrada à Globo News falando sobre esse caso após a comunicação oficial do governo americano corroborando tudo aquilo que eu vinha dizendo. Então, eu resolvi começar o programa de hoje reagindo a essas mentiras e falando um pouco mais sobre o que vai acontecer. Mas para isso eu preciso que você veja o que disse o Andrei, porque eu acho que vocês não assistem a Globo News, como eu também não. Prendeu Ramagem, pela informação que eu tenho, foi a polícia de Orange. E não foi por uma questão de trânsito. Os vídeos sempre começam fora do ponto. Quem prendeu Ramagem, pela informação que eu tenho, foi a polícia de Orange. E não foi por uma questão de trânsito. Foi ele abordado na rua. O senhor me corrija se eu estiver errado. E o correto, quer dizer, o que determina o memorando entre o governo brasileiro e o governo americano é que o nosso oficial de ligação deveria se comunicar com o ICE. E quem deveria acionar a polícia de Orange era o próprio ICE, é isso? Otávio, a informação não está correta. Foi feita uma abordagem em razão de uma infração de trânsito e a partir da identificação de uma infração de trânsito, solicitada a documentação e identificado que ele estava com o visto cancelado. Esse era o plano. Pelo próprio ICE. É isso que é preciso esclarecer. E aí foi adotado todo o procedimento que não diz respeito à Polícia Federal. Isso diz respeito às agências norte-americanas. E assim que foi feito. Então, é por isso que eu digo, nós precisamos colocar a bola no chão, nós precisamos colocar o raciocínio em ordem para que...
Cuidado que ele vai botar a bola no chão e vai botar o raciocínio em ordem. A gente não se deixe, muitas vezes, ser induzido por comentários que não guardam nenhuma relação com os fatos que realmente aconteceram. Pois é, por isso que eu estou insistindo na pergunta, para entender, porque sem a gente entender... Não, é ótimo e nos permite ajudar nesse Se a gente não esclarecimento. entender como é que foi feita a prisão, a gente não chega. Porque se foi uma infração de trânsito, foi uma prisão aleatória. Né? Ele não sabe botar a seta, prende, aí depois vai ver a documentação, aí não é fruto de cooperação. Se for... O Otávio percebeu. Né? uma prisão de trânsito, isso que eu não entendo. Otávio, é óbvio que é fruto de cooperação, porque a informação que chega ao ICE, chega ao agente de trânsito, chega a quem for, ela partiu da Polícia Federal. A informação chegou ao agente de trânsito? Então não foi uma parada de trânsito? Brasileira. A informação é toda que as agências americanas têm, se não fosse a cooperação internacional, não teriam. Então eu não estou aqui entrando esmiuçando o detalhe, porque já chegaram e vejam isso é... Mas que cooperação internacional? Afinal, ele foi solto? Visível. Chegaram a dizer que o colega teria feito diligências, teria feito vigilância, que teria feito não sei o quê. Isso é um negócio de tamanha insanidade que não cabe nem a gente comentar aqui se o colega iria fazer isso. Assim como disseram que o colega estaria enganando as agências americanas. Vejam que negócio de maluco, Otávio, com todo respeito. Eu também acho. Então, eles que têm as bases de dados, eles que cancelaram. Esse aqui é o ponto mesmo. Eu também acho coisa de maluco. O visto desse foragido que nós estamos aqui comentando, eles é que têm todas as suas bases de dados. Cancelaram visto nenhum. Às vezes é que tem toda essa conexão e nós então levaríamos um fragmento de informação para que pudesse... É um negócio que não faz parte do protocolo da atuação da Polícia Federal no Brasil ou no exterior. Então é sim fruto da cooperação internacional, porque se não fosse a cooperação, as agências americanas não teriam os dados que levaram esse e levaram 49 outros foragidos da justiça brasileira à prisão. Então agora entendi. Desculpa insistir só para esclarecer vocês. Ele é preso por uma infração de trânsito. Não botou lá a seta, freou, fez alguma barbeiragem. Ele é preso por barbeiragem de trânsito. Aí quando vão ver quem é o motorista barbeiro, aí entra a cooperação internacional. Ó, esse é um criminoso, é um foragido do Brasil. É isso, né? Correto. Tentou arrumar para ele. Mas é óbvio que a gente vai chegar lá, porque, primeiramente, de fato, é verdade que se achava, inclusive era o que a esposa do Ramagem achava, que a detenção, a parada inicial, por isso que se você olhar a minha nota, eu disse que inicialmente ele foi parado por uma abordagem de trânsito, que ela teria acontecido porque aconteceu pelo Florida Highway Patrol, que é uma autoridade que basicamente verifica o trânsito, que eles teriam parado o Ramagem. Né? O Ramagem achou, porque essa foi a desculpa, essa foi a forma que o criminoso expulso hoje dos Estados Unidos, o delegado Marcelo Ivo, dessa Gestapo do Andrei, a forma que ele inventou para fazer parecer de que tinha sido uma ação legítima. Mas o que nós depois viemos a saber pelas próprias autoridades americanas é que o Florida Highway Patrol estava agindo informalmente a pedido do Marcelo Ivo. E eu digo a vocês que é claro que o Florida Highway Patrol está errado, e é claro que isso está tendo já repercussões em investigações internas aqui nos Estados Unidos. Hoje nós já sabemos que o mecanismo utilizado para pretexto para pregar o Ramagem foi uma infração de trânsito. Agora, qual seria essa infração de trânsito? Porque, afinal, Ramagem não foi nem multado. Vou até perguntar a ele, mas até me falou que não teve multa nenhuma. Ninguém é detido por infração de trânsito, começa por aqui. A não ser que seja uma infração reckless driving, alguma coisa do tipo. Mas se você está dirigindo e cometeu, não deu a seta, não parou no sinal de stop sign, ou o que quer que seja, você recebe uma multa. O Ramagem não foi multado. Então, por isso, essas informações são informações que nós estamos solicitando. Nós estamos solicitando também informações que contradizem o que o Andrei diz sobre um mandado de prisão que teria sido solicitado pela polícia local em mais uma cooperação informal com Marcelo Ivo, e um juiz americano teria negado para pegar o Ramagem na casa dele. E a gente vai atrás. A gente está estabelecendo, correndo atrás de que mandado foi esse que foi pedido e foi negado.
A gente vai cavucar, a gente vai achar, a gente vai chegar ao fundo disso. Porque é possível que haja queixa-crime contra alguns indivíduos aqui. É possível que nós tenhamos consequências penais dentro dos Estados Unidos. E eu adoraria envolver o Andrei Rodrigues nessas consequências penais. Porque ele fala sobre essa suposta cooperação entre a Polícia Federal e o ICE. E é até engraçado ver o vídeo, porque o próprio Otávio Guedes da Globo News fica sem entender como que há uma cooperação em caso em que o suposto foragido é pego numa infração de trânsito pela polícia americana, que sozinha verifica que há um visto vencido e, seguindo o procedimento comum, detém e encaminha ramagem para esclarecimentos. O que se sabe, o que é factual, é o oposto do que ele disse. Que não houve cooperação porcaria nenhuma, e o que houve foi uma ação ilegal, possivelmente incolui ou ludibriando uma força policial ordinária aqui nos Estados Unidos, que eu volto a dizer, é algo que está sendo apurado. Outra coisa que ele fala no vídeo, e que não pode passar batido, é sobre não ter existido qualquer atuação da Polícia Federal no exterior investigando ramagem. Dizendo, as pessoas estão dizendo que o colega fez isso. Que maluquice é essa, Andrei? Pinóquio, semana passada vocês estavam tirando onda no G1, falando que a PF tá aqui, tá na tela. Olha aqui, tá na tela, isso aqui veio de vocês. Operação descobriu o endereço de ramagem nos Estados Unidos, depois localizaram o carro usado para buscar a esposa no aeroporto. Vocês vazaram pro G1 foto da casa e do carro do ramagem. Não, vamos fazer assim, eu vou ler ipsis literis o que reportou o G1 a partir de informações que a sua polícia, Andrei, passou para eles. Vamos? O que diz o G1? A prisão do Ramagem é resultado de um trabalho de meses que vinha sido conduzido pelo oficial de ligação da Polícia Federal em Miami e contou com monitoramento terrestre nos Estados Unidos. Foram realizadas diversas reuniões com agências e polícias norte-americana para viabilizar a captura. Nas últimas 2 semanas, policiais da Flórida, diz o G1, intensificaram o apoio à PF brasileira. Policiais da Flórida. Durante as investigações, descobriu-se que Ramagem chegou a comprar um carro em solo americano utilizando um passaporte que já havia sido cancelado por determinação da justiça brasileira. E aí entra a burrice, o despreparo dos nossos policiais federais e da justiça brasileira de entender que vocês cancelam o passaporte de vocês, mas ele continua plenamente válido como documento de identificação dos Estados Unidos. Ele não é a ordem de cancelamento de vocês vale dentro do território nacional. Fora do território nacional, lindão, o passaporte continua 100% válido. Continua o G1. Houve uma tentativa, diz o G1, de obter um mandado de prisão judicial nos Estados Unidos por esse crime específico, suposta fraude documental, mas o pedido foi negado pela justiça americana. Tá tudo na reportagem do G1, desta mesma Globo News. Vocês se gabando do trabalho do Marcelo Ivo. Vocês falando assim, Andrei faz a... Assim, eu não sei nem o que dizer de um troço desse. Filho feio não tem pai. Agora tá tentando consertar a cagada. Semana passada tava tirando onda. Porra, nós somos os fodões, cooperando aqui, várias polícias, investigando, fizemos e acontecendo. Agora, não, foi uma parada de trânsito. O Lula disse que não foi uma parada de trânsito. O Lula! Eu não sei como os caras da Globo News vão pegar e passaram o clipe do Lula dizendo, aí me perguntaram pro Andrei, Andrei, tá errado o Lula? Ou você tá errado? Como é que a prisão foi um trabalho de meses, se não houve investigação? Que monitoramento terrestre, confirmado pelas fotos da casa que vocês vazaram para o G1, viradas pelo Marcelo Ivo, como é que isso nunca existiu? Veja, eu recebi, vou divulgar aqui com exclusividade, imagens do Instagram pessoal do delegado Marcelo Ivo, onde ele ostentava medalhas, né? Eles chamam isso de challenge coins, essas moedas que você ganha. É normal você trocar essas
moedas aqui, essas medalhinhas, com autoridades amigas. Eu tenho de várias aqui, tenho coleção aqui. E ele mostrando da Homeland Security Investigations e... Qual é a outra? Tem uma da Homeland Security Investigation, eu mandei duas. Acho que a outra é do ICE. Uma é da Homeland Security Investigation, cadê a outra? Não. A outra também é do Homeland Security Investigation, mas da polícia de Palm Beach. E aí, Marcelo Ivo? Tem uma sugestão para você. Foi mal, tava doidão. Não tem o Foi Mal, Tava Doidão aí? Foi Mal, Tava Doidão tem que estar no nosso acervo permanente. Selo Foi Mal, Tava Doidão do Marcelo Ivo. Esse é o seu Instagram, delegado. A entrevista na Globo News foi tão ruim que eles tiveram que publicar o que é e o que não é cooperação internacional. Cara, assim, eu vou recorrer no programa de hoje a um gráfico da Globo News explicando o que é cooperação internacional e o que não é. Vamos lá. Globo News, isso é da Globo News, tirei do Instagram da Globo News. O que o oficial de ligação da Polícia Federal pode fazer? Trocar informações, atuar como ponte entre autoridades, pedir apoio institucional e acompanhar tratativas. Só troca de informação e participar de tratativas. O que ele não pode fazer? Tudo que diz a reportagem do G1. Agir como policial, fazer investigações, executar prisões, determinar deportação. Tá aí a Globo News colocando ponto a ponto os motivos da expulsão do Marcelo Ivo dos Estados Unidos. Expulsão. Ele não agiu em cooperação internacional, agiu como um jagunço, em arapongagem. E as mentiras não param por aí. Tem mais um trecho da entrevista que eu quero que vocês acompanhem comigo. E sim, eu estou obrigando vocês a assistir. Não recebeu nenhum comunicado formal, que o governo brasileiro também não recebeu, e que não há nada formalizando a expulsão do nosso representante. Desculpa interrompê-lo, Merval. Desculpa interrompê-lo, mas não há nenhuma expulsão de nenhum funcionário brasileiro do exterior. Por que ele saiu de lá? Por que ele voltou? Ele voltou por determinação minha, em razão desse episódio. Para que... Ah, meu Deus do céu! Olha a cara de pau, meu irmão! Voltou por determinação minha. E nós consigamos esclarecer se de fato há um processo formal no Departamento de Estado ou no próprio ar. É por isso que eu não posso trabalhar na Globo News. Se o cara tivesse falado um troço desse no ar, eu tinha soltado uma gargalhada ao vivo. Enfim, no Homeland Security, seja onde for, para que a gente entenda esse processo e possa aí sim adotar medidas administrativas em relação a esse servidor. O que há sim, concretamente, é que o colega foi chamado à unidade onde ele trabalha, na verdade ele foi lá trabalhar, como faz isso todos os dias. Repito, há 2 anos e meio, esse colega não chegou lá agora, é um colega muito preparado, de altíssimo nível, então os resultados que eu aqui, alguns números mencionei. Alto nível para o Andrei. Estão aí para comprovar isso, e que ao chegar ao trabalho ele teve a credencial de acesso ao sistema negado, e portanto eu entendi que seria mais prudente mandá-lo voltar ao Brasil. Ele permanece acreditado junto à agência americana lá nos Estados Unidos, a missão dele permanece em vigor, mas ele está aqui em missão no Brasil para que a gente possa... Já botaram até outra mulher, nomearam até outra mulher para a posição. Compreender, inclusive de maneira formal, esse processo. E também, da nossa via, Merval, só para completar, nós também temos um agente de imigração americano aqui na sede da Polícia Federal, em Brasília, e que também faz uma cooperação muito importante, tanto para nós quanto para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que a cooperação seguirá. Mas da mesma maneira, eu determinei que fossem retiradas as credenciais desse servidor aqui da Polícia Federal. Cara, você tem uma publicação do Departamento de Estado dizendo que o sujeito foi convidado a se retirar do país. Você tem tá escrito da Embaixada Brasileira. Tá escrito, eu não sei assim, hoje pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. Isso o quê? Manipular o sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Eu sempre disse, falei para vocês, o instrumento de cooperação real correto para fugitivos do Brasil é um só, é o pedido de extradição, que foi feito
foi mandado para o Departamento de Estado e ignorado com sucesso. Mas você vai discordar disso? Tá o post da embaixada dizendo que o cara foi expulso. A imprensa noticiou o cancelamento de visto do Marcelo Ivo. Você tem o sujeito, mais do que tudo, vamos aos fatos. Depois de uma longa temporada nos Estados Unidos, o Marcelo Ivo, desde o início do governo Lula, anos morando em Miami, naquela cobertura bacana. E o cara foi embora às pressas. Por que foi embora às pressas? Porque como teve seu visto cancelado, se está nos Estados Unidos sem visto, poderia acabar sendo preso pelo ICE. O que era o meu sonho molhado. Que o Marcelo Ivo tivesse sido preso pelo ICE por falta de visto e deportado para o Brasil. Mas se não for o suficiente, tem a matéria do UOL desmentindo o diretor-geral da Polícia Federal. O UOL fez uma matéria, e olha o que diz a matéria. Volta para a página principal, para a capa. Itamaraty, 2 pontos, decisão contra agente da PF foi sumária e sem diálogo. Eu vou pegar só uns trechos do que diz a matéria, volto a dizer, do UOL. A gente está lidando aqui hoje com a Globo News e o UOL desmentindo o diretor-geral da Polícia Federal. Não é que o Alan, o Paulo Figueiredo, ou a Revista Oeste, não. São a Globo News e o UOL. Ao contrário do que afirmou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que negou ter havido expulsão do delegado da PF, Marcelo Carvalho Ivo, ou Ivo Carvalho, do território americano, o governo brasileiro informou em nota no início da noite de hoje que os Estados Unidos tomaram uma decisão sumária contra o agente da PF e que ele foi comunicado verbalmente pelo governo dos Estados Unidos sobre a interrupção imediata do exercício de suas funções oficiais em território norte-americano. Na prática, segundo embaixadores brasileiros, consciência da contenda ouvidos pela coluna, pelo UOL, a decisão equivale sim a uma expulsão do representante brasileiro dos Estados Unidos, não a uma saída voluntária, como Rodrigues tentou configurar em entrevista na tarde de hoje à Globo News. Cara, porra, é muito gostoso. Eu não sei vocês, mas eu tenho dias na minha profissão que são gostosos. Ouvir o UOL desmentindo o diretor-geral da Polícia Federal, aliás, o UOL e a Globo News, é muito gostoso. Que fase para o governo Lula, que fase. E eu acho que foi até pior, porque o próprio governo Lula desmentiu o André Pinocchio. Porque ao tratar sobre a expulsão dos funcionários americanos do Brasil como resposta ao Departamento de Estado, o Itamaraty escreveu o seguinte: diante da confirmação de que o oficial de ligação da Polícia Federal Brasileira junto ao Serviço de Imigração e Alfândega ICE em Miami foi comunicado verbalmente pelo governo dos Estados Unidos sobre a interrupção imediata do exercício das suas funções oficiais em território norte-americano, eles não sabem escrever, representante da embaixada daquele país foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores no final da tarde de ontem. A representante da embaixada norte-americana foi informada também verbalmente que o governo brasileiro aplicará o princípio da reciprocidade diante da decisão sumária contra o agente da Polícia Federal, que não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso, como prevê o parágrafo 7.3 do Memorando de Entendimento Bilateral, que regula essa modalidade de cooperação policial. E se essa frase lhe pareceu ridiculamente longa, é porque o pessoal do Itamaraty não estudou aquele negócio na redação, frase, oração, período, essas coisas, então eles não sabem escrever. Por isso que é uma frase do tamanho de um parágrafo e sem um ponto. Eu não li errado, ela é assim. Mas é o governo Lula, é de se esperar, é o Itamaraty do governo Lula. Mas seja como for, esse Itamaraty está dizendo que foi uma decisão sumária, unilateral e precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou diálogo. Os embaixadores estão dizendo ao UOL, não, isso é expulsão. O visto do cara foi cancelado. E aí vai o André Rodrigues dizer, o Departamento de Estado avisa, escreve, nós pedimos para que ele se retirasse do país. E aí o André Rodrigues escreve, não, foi super voluntário. Foi super voluntário. Mas beleza, vamos para a última embolada dele, que também é muito boa.
Bota aí mais uma. Desse mundo de rede social que tem um bando de malucos falando coisas que não sabem, que não são verdadeiras. São coisas que precisa separar. O princípio da reciprocidade, como regra geral, ele rege as relações internacionais. E nós, policiais, temos esse acordo com as agências. À medida que uma agência retira as credenciais do meu policial, eu retiro as credenciais do policial norte-americano que está aqui. E digo isso, faço com muito pesar, porque eu gostaria que nada disso estivesse acontecendo e eu torço para que a gente consiga sentar à mesa, dialogar, conversar e poder dar continuidade com absoluta regularidade. Isso é uma coisa. A outra é a questão que o Itamaraty está tratando. Eu estava em viagem ao exterior, chegamos essa madrugada, conversei com o chanceler, com o nosso ministro Mauro Vieira, e o Itamaraty também, no campo da reciprocidade diplomática, tem feito reuniões, tem feito contatos, mas repito, é preciso que se tenha alguma formalização, que se tenha um comunicado oficial e formal da nossa contraparte para que as coisas aconteçam. Agora, nós de imediato, repito, com pesar, eu retirei as credenciais hoje desse servidor dos Estados Unidos que aqui estava. Isso na prática significa o quê para o nosso assinante? Ele também vai voltar? Como é que vai ser? Não, de maneira alguma, tanto o Marcelo Ivo não foi expulso dos Estados Unidos, como nós não vamos expulsar ninguém aqui do Brasil, nós, que eu digo, Polícia Federal. Não é nosso papel, isso, repito, o Itamaraty está fazendo o seu diálogo, está fazendo as suas tratativas, e aí são questões que envolvem a diplomacia brasileira, a diplomacia norte-americana, e no meu caso, no nosso caso, envolve a cooperação entre agências policiais. Quando você fala retirar credenciais, eu queria que o senhor explicasse isso para o assinante. Esse policial norte-americano, que até então trabalhava dentro de uma unidade nossa da Polícia Federal, ele deixa de ter acesso a essa unidade, deixa de ter acesso a algumas bases de dados que nós fornecemos para essas cooperações, assim como o nosso servidor lá em Miami teve. Andrei Pinocchio, veja que paradoxal, né? Alguns minutos mais cedo na entrevista, você está dizendo que o Marcelo Ivo não foi expulso, mas que voltou ao Brasil por determinação sua. Foi você que determinou. E aí você agora está dizendo que retirou as credenciais do cara dos Estados Unidos por reciprocidade. Ora, se o cara não foi expulso, foi você que mandou ele voltar, não tem motivo nem para discutir a expulsão de um americano. Você está desmentindo a si mesmo em entrevista. E eu vou te falar, tá? Eu conversei com algumas pessoas que estavam na entrevista. A repercussão foi bem ruim, tá? Bem ruim, Andrei. E, obviamente, eu conversei também com pessoas do governo americano. Obviamente, informando a eles a posição do Andrei no Brasil. E eu vou falar para vocês, lidaram com toda a naturalidade. Assim, óbvio que já esperavam esse tipo de reciprocidade. Eu perguntei, vai haver alguma reação, uma resposta à posição do governo brasileiro? Você imagina se a gente vai bater boca com o governo do Brasil. Imagina. Já foi dito tudo que é necessário. E, de fato, eles foram muito claros na nota dizendo que o Marcelo Ivo foi expulso. Mas eles ainda me fizeram um tic-tac. Eu também. Paulinho Tic-Tac também sofre os seus tic-tacs. Do tipo, aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, pelo visto, a resposta vem com ações e não com palavras. Que ações são essas? Bom, eu não posso dizer aqui quais são. Porque eu não sei. Eu não sei de tudo. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria em uma ação que faria que o governo brasileiro ficasse desesperado e não conseguisse se conter. O que me leva ao nosso próximo tópico no programa de hoje. Que eu acho que o governo americano pode fazer e que levará o governo Lula ao desespero. Eu disse que ia voltar ao bloco falando sobre a ação que eu espero do governo americano, mas, de novo, nós temos o problema de falta de curtida, né, que sempre faz muita diferença. De novo, você esqueceu de curtir o Paulo Figueiredo Show. Nós estamos aqui com quase 18 mil pessoas assistindo no YouTube, fora as outras redes, e só 8 mil curtidas. Hoje está menos da metade de curtidas, menos da metade. Então peço a sua curtida para que o programa chegue ao máximo de pessoas possível, porque faz a diferença. É um segundinho. E a outra coisa, que do lado da curtida tem o negócio de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E eu sempre fico impressionado que tem 25%, 30% das pessoas que assistem o programa regularmente não estão inscritos. Então eu acho que não sabem que estão inscritos. Eu acho que não sabem. Então veja, porque faz diferença. Custa um segundo e você vê se você está inscrito. Bom,
Bom, falando sobre, eu disse que ia falar sobre a forma como o governo americano poderia reagir causando desespero no governo Lula, e eu vou dizer a vocês, eu acho que a forma que o governo americano pode reagir de forma mais efetiva, que vai causar mais desespero, não só no governo Lula, mas no regime, é com a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. E por que eu sei que isso causa desespero no regime? Ora, primeiro porque eu testemunhei, em primeira mão, o lobby do Mauro Vieira, desesperado, tentando impedir isso no mês passado, a qualquer custo. Eu vi. Saiu na imprensa. Itamaraty manifestou ao governo Trump oposição ao Brasil. Oposição à classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. Eu contei aqui a história das ligações do Mauro Vieira para o Rubio, do desespero do Mauro Vieira num domingo para impedir que isso acontecesse naquele final de semana. Eu vi, ninguém me contou. Agora, segundo, porque como a gente já falou aqui, este é um assunto extremamente impopular para o governo Lula. A classificação dos Estados Unidos, do Comando Vermelho do PCC, coloca o governo do PT, do Partido dos Traficantes, em uma posição que é eleitoralmente indefensável. Eu mostrei aqui no programa de ontem a pesquisa da Quest, que mostrava que 72% dos brasileiros apoiam essa designação. Ontem, passamos aqui, deveria estar até aqui aparecendo para vocês, 72% dos brasileiros apoiam a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. O que significa que até mesmo uma parcela dos eleitores do Lula apoiam essa pauta. Por isso que eu digo que quando chega nesse assunto, o Lula fica numa situação em que ele tem que fazer? Ele tem que defender abertamente organizações narcoterroristas esse pela população brasileira. A terceira razão pela qual eu sei que esse é o calcanhar de Aquiles do governo é a forma violenta com a qual o regime reage à mera menção, cada vez mais óbvia, da conexão do narcoterrorismo com o sistema no Brasil. Ora, a gente lembra que em 2022 esse era um dos assuntos proibidos de se tratar durante as eleições. Nós noticiamos também e falamos aqui sobre o novo inquérito que o Alexandre abriu contra o Flávio Bolsonaro, justamente em razão de associações dessa natureza. Aliás, hoje saiu a reportagem do Paulo Capelli dizendo que a PF estava perguntando ao Lula se ele queria ou não denunciar o Flávio PGR por causa disso. Agora, mais recentemente, eu mesmo fui surpreendido com a notícia de que eu tinha sido alvo de uma nova ordem judicial de censura nas minhas redes sociais, e adivinhem qual era o tema do post censurado. A gente, obviamente, noticiou e falou sobre o novo inquérito que o Alexandre abriu sobre o Flávio Bolsonaro, justamente proibindo essa associação, e mais recentemente eu fui surpreendido com essa notícia aqui, de que eu tinha sido alvo de uma ordem judicial de censura justamente por ter falado sobre esse tema. E o que era o assunto? Na minha postagem, eu reagia a uma reportagem do Metrópolis sobre um relatório oficial do próprio Departamento de Estado que citava o Brasil como sendo um dos principais países fornecedores do narcoterrorismo em nível global. Então, você tem uma reportagem de um veículo de mídia mainstream sobre um relatório oficial do Departamento de Estado americano. Eu posto e sou censurado. O que dizia esse relatório que eles não querem que você veja? A informação era muito clara e objetiva, porque ao lado de China, Venezuela, Coreia do Norte e Colômbia, justamente todos os países que têm uma relação próxima ao governo Lula, o Brasil
estava sendo apontado como uma das principais fontes de substâncias químicas precursoras ou essenciais à produção de narcóticos ilícitos. Ao lado de China, Venezuela, Coreia do Norte e Colômbia. Todos os países amiguinhos do Brasil, do Lula. E o Departamento de Estado colocou. Então o Brasil também é uma das principais fontes. Era só isso que dizia a reportagem. Que foi retuitada na minha conta americana pelo próprio Jason Miller, já conhecido aqui do programa, conselheiro do presidente Trump. E aí, diante disso, eu me pergunto, e te pergunto, o que é que o governo Lula, o judiciário brasileiro e o regime não querem que a gente saiba? Por que não pode falar disso? Por que eu não posso citar um relatório oficial? Ah, mas eu vou. Não adianta me censurar. Esse assunto será... Deixa eu apavorar vocês. Tic-tac. Esse assunto será um assunto global nesse ano. Eu diria que assim que os Estados Unidos terminarem as suas ofensivas no Irã, eu duvido que eles não voltem aos olhos para a América Latina, que a gente volte a ser a bola da vez, e a política do governo americano para o mundo inteiro é desmontar os narcorregimes. Esse relatório foi citado por toda a imprensa. Foi citado por toda a imprensa. O Brasil, citado como um dos principais países do narcotráfico, também saiu uma reportagem até no Wall Street Journal, chamando a atenção para o PCC como uma potência global de cocaína. É o maior jornal dos Estados Unidos falando disso. Vejam, o próprio governo dos Estados Unidos publicou um vídeo que traz a porta-voz do Departamento de Estado em língua portuguesa, Amanda Robertson, explicando a razão para classificar o narcotráfico como terrorismo. Eu vou passar o vídeo aqui. Boa sorte censurando. Cartéis que operam em nosso hemisfério estão entre as organizações mais perigosas do mundo. Não, tem que acertar o ponto. Os cartéis que operam em nosso hemisfério estão entre as organizações mais perigosas do mundo. Não, vamos botar esse Designar os Olha esse mapinha. Tá cheio aqui pra cima, né? Não tá faltando? Esses xizinhos são os cartéis que eles já designaram. Vocês não acham que tá faltando xizinho pra cartéis baixo? como organizações terroristas. Esses são os que já designaram. América Central inteira. Não tá faltando uns xizinhos assim? Esse balãozinho vermelho com um xizinho branco embaixo? Guardamos nossas comunidades, apoiamos o comércio legítimo e fortalecemos a segurança do hemisfério. E aí eu digo o seguinte: os americanos gravam um vídeo, coincidentemente, para conscientizar as pessoas sobre a designação como organizações terroristas, com a mulher falando português. Respondam no chat qual é o único país das Américas que fala
português. Não há muita coisa que você precisa. Já mencionei aqui sobre o alerta que foi dado ao Banco Central, já falamos longamente sobre isso. Mas se você acha pouco, eu sempre falo, haverá sinais. Vejam, por exemplo, Darren Beattie, aquele mesmo, o oficial do Departamento de Estado responsável pelo Brasil e cujo visto o Lula rejeitou. Onde estava Darren Beattie ontem? Ora, se reunindo pessoalmente com o presidente que destruiu os cartéis de drogas em El Salvador e hoje é o presidente mais popular do mundo, é o líder mais popular do mundo, que é o presidente Bukele. E ainda publicaram um post dizendo como El Salvador é bonito, é seguro, está prosperando, tinha sido uma honra estar com Bukele, que é responsável por tudo isso, etc., que nunca a relação entre os dois países esteja tão forte. Esse foi o cara que o Lula não deixou entrar no Brasil. Está muito claro de que lado está o regime. Por isso que eles me censuram. O lado do narcotráfico. O regime está do lado do narcotráfico. Ora, vejam a notícia que saiu agora há pouco. Que todos os influenciadores presos na Operação Narcofluxo foram soltos. O tal do MC Ryan, o Posê do Rodo, o dono da Choquei, brother da Janja e do Lula, todos soltos. E vocês acham que vocês vão me calar? Vocês acham que eu vou parar de falar disso? Enquanto eu estava na Jovem Pan, vocês ainda tinham algum controle do departamento jurídico me proibir de falar. Aqui, Paulo Figueiredo Show, porra, uma banana para vocês. Eu vou, todos os programas, eu vou continuar mostrando as ligações do regime brasileiro com o narcotráfico. Não adianta censurar o Paulo Figueiredo, não. O que eu disse não vai ser só aqui. A gente vai ter ações, esse assunto já furou a bolha. Não adianta vir com, censurou um postzinho, enfia a censura no fiofó. Eu não sou Madeleine Asco, não, que recebe uma cartinha da UGU e tem um faniquito. Não pode me censurar à vontade. Quantos perfis eu já não criei? Essas coisas não funcionam contra mim, não. Pode enfiar no toba. Esse vai ser um tema central do Paulo Figueiredo Show. Será, não adianta tentar intimidar o Flávio, não, porque será um tema central da campanha presidencial. Vai ser uma discussão nacional e, se eu for bem sucedido, para a glória de Deus, vocês não vão conseguir parar essa designação. Vamos botar vocês na posição de defender, sim, organização criminosa diante da população brasileira. A gente vai mostrar quem vocês são. Então, essas arminhas de censurar de 2022, isso não funciona mais. Por isso que eu peço para as pessoas, você que está em casa, apoie o trabalho, se você achar que tem que apoiar, mas baixe um VPN, porque da minha parte a informação vai chegar. Agora, você tem que assumir a responsabilidade de que você não seja alvo de censura, não eu. Eu vou continuar falando. Aqui nos Estados Unidos, todos os perfis que estão censurados para vocês, para mim, aparecem normalmente. Por isso que eu falo, baixa o VPN, tem Proton VPN, falo sempre em todo o programa. Ou você quer alguém que fale as coisas como são, realmente, de verdade, sem filtro, ou vocês vão ficar aí na narrativa permitida. De gente que nunca nem tem as contas bloqueadas. Eu sempre falo, quer saber quem é sem filtro e quem é com filtro? Veja quantas ordens de censura a pessoa sem filtro, a galera sem filtro já recebeu. Quem não tem filtro, recebeu. Quem tem, não recebe, pô. É autocensura. Isso é muito claro, isso precisa ficar claro para vocês de uma vez por todas. Se você tem algum alcance ou popularidade e está falando livremente, sem as suas redes terem sido bloqueadas, pelo menos em algum momento, é porque você não é sem filtro. Sem filtro é só o seu nome.